Eu queria que você pudesse me falar mais de como é que tem sido o debate em torno a isso e como o governo Lula, né, Haddad, tem lidado com isso, porque, por exemplo, tem aí a reforma tributária. A reforma tributária vai regulamentar quem paga impostos, quem paga menos impostos. Já teve a reforma, já está quase aprovada, né, o arcabouço fiscal, que já determina para onde o governo vai destinar, quais são as prioridades, quanto é, e agora a reforma tributária que define quem vai pagar impostos e tal. No meio disso tudo, me conte, você que está cuidando de transformar isso numa leitura que as pessoas possam entender que desgraça é essa que vai se abater sobre a imensa maioria da classe trabalhadora, como é que isso vai se apresentar e como é que o governo tem colocado isso e, ao mesmo tempo, se apresenta como um grande defensor dos mais pobres. Certo, Vera. Vera, nos últimos meses, a gente assistiu aí a um debate do governo contra o presidente do Banco Central, Campos Neto, exatamente sobre a questão dos juros, né? Os setores aí do governo, do PT, Gleisi Hoffmann, criticaram, né, os juros altos, e isso, em parte, por aquilo que a gente estava falando, porque chegou a um ponto tal que começou a afetar setores da própria burguesia, e também afeta o próprio governo, no sentido de que você simplesmente inviabiliza uma situação econômica favorável no próximo período, e isso, inevitavelmente, vai prejudicar de forma eleitoral, né? Então, por isso que a gente viu aí essas escaramuças, né, essa briguinha aí entre o governo e o Campos Neto. Agora, tem uma questão que é a seguinte: se realmente o governo quisesse tirar o Campos Neto de lá, mesmo com a lei de independência do Banco Central, que é um absurdo, que é entreguista, que, enfim, coloca o Banco Central diretamente na mão do capital financeiro sem mediação, mesmo com essa lei, o governo tem mecanismos para tirar ele. Então, controla o Conselho Monetário Nacional, que exatamente controla o Banco Central, poderia, via Senado, que o governo tem uma situação mais favorável, tirar o Campos Neto, mas não fez nada disso, ficou no papinho, ficou no discurso. Então a gente vê que não havia, o governo não tem uma disposição de enfrentar, de bater de frente nem com o bolsonarista do Campos Neto, que atua, isso é verdade, atua em total acordo com os banqueiros, com o capital financeiro, principalmente o capital financeiro internacional. Agora, não só isso, o governo não só não se dispôs a bater de frente com o Campos Neto e com a questão dos juros, o governo vem implementando à risca tudo que o capital financeiro exige. Então, como você bem disse, reforma tributária não mexe em um A da estrutura tributária regressiva que só faz com que pobre pague imposto no Brasil. É uma reforma tributária exclusivamente sobre o consumo, que continua taxando, continua colocando toda a carga tributária nas costas dos trabalhadores, da classe média, dos assalariados de forma geral, isentando a grande propriedade, os grandes bilionários e o capital financeiro como um todo. Está aprovando aí o arcabouço fiscal, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, está esperando só o último PIX do Arthur Lira cair, para o Arthur Lira botar em votação de novo, que faz isso que você falou, reafirma, coloca a questão do pagamento da dívida como prioridade absoluta para os próximos anos, né? Você coloca aí um regime de austeridade fiscal que você comprime os gastos públicos, você limita, é um novo teto de gastos que você limita para garantir que os títulos da dívida nas mãos dos banqueiros continuem sendo remunerados. Prova disso foi que a gente acabou de ver 1,5 bilhão cortado, né?
foram 452 milhões da educação e da saúde e 333 milhões da educação. Então, programas de transporte escolar, programas de educação básica, auxílio gás para 2 milhões de pessoas acabaram de ser cortados, isso porque o arcabouço nem foi aprovado ainda. Então, isso foi uma pequena prova do que a gente vai ver nos próximos anos. É um regime, um arroxo fiscal cada vez maior para continuar garantindo os interesses do grande capital financeiro e dos grandes monopólios imperialistas como a BlackRock. E dos grandes capitalistas, né? Inclusive da saúde e da educação, porque eu estava vendo que é parte do projeto da reforma tributária do governo isentar as escolas privadas, o ensino privado e a saúde privada. Quer dizer, na medida você corta recursos da saúde e da educação e, ao mesmo tempo, você isenta os setores privados que lucram ofertando saúde e educação para quem pode pagar, para algumas pessoas. A imensa maioria que usa, por exemplo, mais de 80% da, 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 da comunidade escolar, ou seja, dos alunos que existem no Brasil, que estão em idade escolar e que estudam na escola pública. Então, o governo, quando faz isso, ele prejudica mais de 80% da juventude, desde a creche, desde as crianças até a universidade. E, ao mesmo tempo, tanto privilegia bancos como privilegia os grandes empresários. Porque, na verdade, veja, Diego, você concorda comigo que os grandes empresários, os empresários de educação e de saúde deveriam pagar muito imposto por estar vendendo saúde e educação? Porque isso deveria ser ofertado, por exemplo, numa sociedade como a que nós vivemos, saúde e educação é para ser universalizada, ser gratuita, ser de qualidade, ser de acesso para todas as pessoas, porque a sociedade paga impostos e isso pode ser plenamente revertido nisso. Mas sob o capitalismo não é assim, e sob o governo Lula, que administra, também não vai ser assim. Agora, o que eu queria que você comentasse a gente sempre encontra lideranças, ativistas do movimento sindical, do movimento sem terra, do movimento sem teto, inclusive o pessoal ficando muito feliz com uma resposta que Zé Rainha deu na CPI do MST, quando perguntaram, né, como foi que o filho dele se graduou, e ele disse com muito orgulho através do ProUni. E aí eu queria que você comentasse isso, porque existe tudo isso e você vê a esquerda brasileira, né, majoritariamente, amplamente, defendendo esse tipo de projeto, defendendo essa forma de privatizar a saúde e a educação praticadas pelo governo Lula, porque isso vai tá dentro do projeto de reforma tributária do governo. Exatamente, Vera. Esse projeto de reforma tributária isenta completamente a educação e a saúde privada. Nesse sentido, ele é uma espécie de... Ele tá em consonância com o aprofundamento da privatização desses setores. E mais do que isso, com a aprovação do arcabouço, o governo já anunciou, o ministro Fernando Haddad já publicizou que a próxima etapa vai ser mandar um projeto de emenda constitucional para o Congresso, que simplesmente acaba com o piso constitucional da saúde e da educação. Então, assim, com o fim do teto de gastos do Temer, em tese, voltaria o piso constitucional de 15% e 18%, né, para saúde e educação. Uhum. Só que isso tem um problema, porque isso bate com o arcabouço, porque você tem uma estreita faixa de gastos
Se você mantiver esse piso constitucional, isso vai acabar inviabilizando, vai acabar tomando, né, porque vai ser uma guerra para como acontece com o Temer, que a gente viu, vai ser uma guerra para saber onde que você vai poder colocar o pouco do dinheiro que vai escasseando. Ao manter esse piso, você inviabiliza o orçamento, né? Porque vai crescer numa proporção maior do que o conjunto do orçamento. Então, para adequar o orçamento como um todo, eles vão mandar um projeto de emenda constitucional que simplesmente extingue o piso, né? Esse piso da saúde e da educação. Que, na verdade, é um projeto que o Paulo Guedes queria implementar, né? A gente lembra que uma das grandes obsessões do Paulo Guedes era de justamente desvincular o orçamento. Ele não conseguiu, e é isso que o governo vai tentar fazer aí nesse próximo período. Isso, na prática, vai representar menos dinheiro para saúde e educação, né? Mais um ataque aos serviços públicos. A isso somado, por exemplo, essa taxa de juros que existe, e é mais a inflação, a expectativa que se tem para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, o que se vislumbra no próximo período não é uma coisa boa. Então, como é que, diante de um cenário como esse, você vê tanta gente animada da esquerda brasileira, os dirigentes, né? Porque eu estava vendo que uma coisa são os dirigentes, outra coisa é a classe trabalhadora em si, tão animada com esse governo e fica tão revoltada quando a gente questiona o governo Lula. Olha, Vera, eu acho que as únicas pessoas que podem e que estão animadas, que podem estar genuinamente animadas com o governo porque estão tendo seus interesses atendidos, é a burguesia, o capital financeiro internacional, é o imperialismo. É interessante que esse clima de otimismo a gente viu lá atrás, né? No final do segundo governo Lula, né? Porque eles fizeram aquela propaganda de que o Brasil pagou a dívida pública, né? Dívida externa. Mentira, o Brasil economizou dinheiro para fazer uma reserva internacional gigante e garantir o pagamento, a rentabilidade dos banqueiros. Mas depois, com a crise, né, com o repique da crise, principalmente depois de 2008, ainda demorou um pouquinho para chegar, mas depois de 2012, né, a gente viu que, na verdade, a economia brasileira estava cada vez mais subordinada, cada vez mais vulnerável às crises capitalistas internacionais. Então, é interessante, eu disse que é interessante, porque semana passada saiu um artigo na Economist, justamente retomando esse discurso de otimismo da economia, né? Que é tipo, é o capital financeiro, é o imperialismo falando, é isso aí, estão fazendo tudo certo, é uma chancela do imperialismo, a política, principalmente a política econômica implementada aqui. Mas o que a gente pôde comprovar lá atrás é que se hoje a economia aparenta estar numa situação boa, entre aspas, na verdade a gente está cada vez mais vulnerável aos repiques e às crises internacionais. E o que se vislumbra na conjuntura da economia internacional não é uma conjuntura de crescimento econômico, muito menos aquela que a gente viu no boom das commodities no primeiro governo Lula. É o contrário, a gente vê uma desaceleração da economia nos Estados Unidos, desaceleração da economia chinesa. Então, na verdade, esse tipo de discurso otimista, principalmente ligado aí às direções, expressa mais vontade do que uma caracterização precisa de uma suposta
com uma economia consolidada ou uma perspectiva de crescimento. Na verdade, é uma chancela de apoio, no caso das direções, uma capitulação completa e absoluta, no caso do imperialismo, um sinal de que é isso aí, vocês estão fazendo tudo certo, tem que ferrar a população e a classe trabalhadora mesmo para seguir dando dinheiro para a gente. Seguir apoiando de rapina e espoliação, né?